Beleza, estamos aqui no podcast Realizar e hoje temos um convidado muito especial. Fala aí, Brunão. Hoje a gente está com o Léo Rodrigues, que é cria de Nilópolis, né? Nasceu em Nilópolis, é empresário, suplente de senador e é um cara aí que se dá muito com o nosso presidente, Léo. A gente vai perguntar tudo, todas as curiosidades. Léo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos fazer esse bate-papo aí bacana. Vambora, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês no podcast Realizar. E vambora, pergunta aí, vim aqui para isso. Léo, vamos lá, como é que você é empresário, né, do ramo de aviação, como é que você caiu na política? Cara, é uma pergunta que eu faço de vez em quando. Às vezes quando eu acordo de madrugada, eu fico assim, o que eu estou fazendo aqui? E você não consegue sair mais, tem isso, né? Você entra na política, você não sai mais. Cara, isso é igual a vacina do Covid. Depois que tu toma, tá registrado, já era. Ninguém apaga mais. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu sempre tive um fascínio pela política muito grande, né? Eu sempre gostei dessa questão de poder ajudar as pessoas. Sempre achei que, e continuo achando, tenho certeza de que através da política você consegue atingir uma massa. Seja através de um projeto de lei, através de uma ação específica, você consegue atender realmente as necessidades da população. E isso é que eu acho que é o fascínio da política, né? Não só aquela coisa que a política traz de você poder construir junto com seus pares os projetos para melhorar a vida das pessoas, mas também aquilo que a política traz desde lá do início, desde que o mundo é mundo, né? A gente vive a política. A política é simplesmente relacionamento, é a arte de você conseguir fazer o relacionamento entre as pessoas e transformar aquilo ali em coisas boas. E eu tive um professor, né, cara? Quando era jovem, por volta de 10, 12 anos, adolescente, eu morava em Mesquita já. Eu sou nascido aqui em Nilópolis, como você falou, nasci na Casa de Saúde, na extinta Casa de Saúde Regina, né? E depois eu fui morar na Chatuba. Morei na Chatuba, ali perto da Rua Lígia. Depois eu fui morar perto do Colégio Pierre Planchet. Mas pertinho de Nilópolis, a divisa aqui é de São Passos. Sempre pertinho, pra você ter uma ideia. Morando lá, minha mãe, quando queria fazer compra no mercado, ela vinha para Nilópolis. Precisava de um atendimento no hospital, vinha para Nilópolis, né? E eu tinha um convívio muito grande com os avós de criação que moravam em Tomaizinho. Tio, tia. Então eu vivi isso aqui. Angudo Gomes, aquele cachorro-quente ali no ponto do ônibus do Tomaizinho, em frente àquela pastelaria ali do japonês. A gente passava ali, comprava só a massa para poder levar, minha avó fazia o recheio. E eu tinha por volta de 10 anos, o meu tio, naquela época, era permitido, então ele vendia passarinho na Feira de Caxias. Ele tinha um criadouro de periquito. E aí, eu com 10 anos, eu ia com ele, dia de domingo, para aquela Feira de Caxias trabalhar. Então, eu ficava muito tempo na casa deles ali em Tomaizinho. E aí, morando em Mesquita, depois eu fui morar na Rua Virtude. A Rua Virtude não tinha calçamento. Aí a gente jogava bola ali, cara, de manhã, de tarde e de noite. No meio da lama, no chão. Aí os caras fizeram uma obra lá de calçamento, colocaram manilha. A rua colocaram paralelepípedo. Aí pra jogar bola era difícil, né? Mas a galera tinha uma fome danada, né? Não cansava, né? Aí, cara, teve uma eleição que lá em Mesquita, um cara, na mesma rua que eu morava, na Rua Virtude, um candidato, um advogado, doutor Praxedes, já falecido, ele veio candidato a estadual. Ele montou o comitê lá na rua. E eu comecei a ver aquele movimento político, né? Comecei a gostar daquilo ali, rapaz, eu não saía do comitê. Aí um dia, ele virou pra gente, vamos fazer um campeonato de futebol pra essa molecada aí. A gente jogando bola lá na rua, ele comprou umas traves. Naquela época era permitido brinde, né? Sim, camisa, caneta, aquela coisa toda. Era uma bagunça, né? Tinha boné, tinha muita coisa. Aí no dia, ele chegou lá, nós vamos dar o jogo de camisa pra vocês jogarem no campeonato. Vamos jogar nosso campeonato lá na rua, no paralelepípedo. Chegou a camisa dele, a camisa era deputado estadual, Praxedes, deputado federal, Simão Cecinho. Aí chegou o Simão lá no dia, na final do campeonato,
para poder entregar o troféu junto com ele. E ali eu conheci o Simão. Aí, pô, rapaz, ele ficou do meu lado, batendo papo comigo, me dando uma atenção. Gostei do deputado. E comecei a acompanhar a história do Simão. Comecei a acompanhar. Primeira vez que eu votei, já votei nele, né? E ficando ali como admirador somente. Depois o tempo passou, eu entrei para minha vida empresarial, fui borracheiro no Banco de Areia, né? Meu pai tinha uma borracharia, depois fechou, fui trabalhar no concorrente, uma bagunça danada. Meu pai arrumou uma mulher com 3 filhos, foi embora para Minas, fechou a borracharia. Eu fiquei desempregado, fui trabalhar na borracharia dos outros. Depois eu comecei a construir minha vida. Trabalhei vendendo material odontológico em Nova Iguaçu, ali no Beco das Marcas. Tinha o Beco das Marcas ali. Depois eu comecei minha vida empresarial. Quando eu comecei minha vida empresarial, comecei a tocar as coisas e sempre ligado à política, né? E uma ocasião eu fui para um evento no Rotary Club e nesse evento o Simão estava lá. O Simão não lembrou de mim, cara? Não é possível que você tá lembrado de mim. Tem uma memória muito boa. Ele falou para mim, você é aquele garoto lá do comitê do Praxedes, não é? Eu falei, tá lembrado mesmo de mim, seu Simão? Eu tô lembrado. Aí começou a criar ali a admiração cada vez aumentando mais, né? E toda a eleição do Simão eu estava lá. Eu vinha em Nilópolis, no comitê, enchia meu caminhão de material, ia para Mesquita, montava equipe de rua, panfletava, colocava placa, fazia de tudo para ele. E era um político que todo mundo gostava. Não, bota a placa aqui na minha casa, o pessoal pedia. Cara, o Simão, uma vez eu estava com um galpão lá em Mesquita e montei uma gráfica. E comecei a rodar o material dele lá, o Marcelo, filho dele. Marcelo que cuidava da campanha, coordenava a campanha. O Marcelo foi lá e começou a fazer um material comigo. Fez toda a campanha do Simão lá comigo. Primeira vez que eu montei a gráfica para fazer campanha. E eu lembro que eu peguei a campanha do falecido Wagner Montes também. Wagner Montes naquele ano foi um fenômeno. E assim, a população passava na frente do galpão, o portão aberto, as placas que estavam sendo montadas do lado de dentro. O pessoal parava na porta do galpão para pedir placa do Wagner Montes. Aí, um dia eu tô lá rodando também as placas do Simão, daquele monte de placa, e passou uma senhorinha. Aí falou assim, moço, posso te pedir uma coisa? Eu falei, o que foi que a senhora precisa? Ela falou, você me dá uma placa do Simão Cecim? Eu falei assim, qual a placa que a senhora quer? Eu quero uma daquela ali, era uma placa de 1 metro de altura. Eu falei, a senhora quer que vá lá colocar no poste da sua casa? Ela, não, filho, eu quero colocar na sala. Nossa, e ele era muito adorado, sim, né? Ela, quero colocar na sala. O Simão foi meu professor. Caramba, cara. O Simão foi meu professor e quando a minha mãe ficou doente, ele que socorreu, ele que levou para o hospital, ele cuidou de fazer os exames, fez a cirurgia, arrumou o cirurgião para fazer a cirurgia dela. Minha mãe quebrou o fêmur. E ela contava a história dele com tanto carinho e todo mundo que eu conheço, cara, só fala do Simão Cecim com carinho. Não, é verdade. Onde eu vou, faço questão. Aqui em Nilópolis, todas as reuniões. Fui na reunião com o Alexandre Reis, né? Alexandre organizou uma reunião, tal, chegou lá, eu não conhecia ninguém. Falei, já tô logo avisando que eu sou Simão Cecim Futebol Clube, hein? Aqui em Nilópolis. Já te ama, com certeza. Não, se tinha alguém ali que era contra, eu já fui logo avisando. Tem 2 coisas que eu faço nas reuniões. Eu já falo logo que eu sou Bolsonaro, e se for aqui em Nilópolis, eu já falo que eu sou Simão. Não, 2 coisas que eu não tenho como... Eu botei uma tabela, né, Bruno, para ver a quantidade de votos que o Simão tinha nos municípios. Era em todos os municípios, ele caía voto. Caía voto dele. Incrível isso. Muito querido. O Simão tinha muito voto no norte e noroeste. Sim. A gente olhou, se eu não me engano, só tinha uma cidade que não caiu voto pra ele. O resto todo... Deu defeito na urna. Cara, esse ano aí teve defeito na urna. Eu vou falar em todas as eleições. E assim, o Simão aqui na nossa cidade, fizeram uma homenagem a ele agora, colocaram a Avenida Carmela Dutra com o nome dele. Mas é claro que a gente, como
uma pessoa ligada à política, assim, Diego, eu, você também, ele merece muito mais, né? Claro. Como homenagem. Todos os grandes equipamentos públicos que Nilópolis tem passaram por Simão Cecim. A escola federal foi o Simão. O hospital estava todo destruído, Todas quem as trouxe verbas recursos foi ele. Nilópolis pode ter certeza de uma coisa, senti muita falta do Simão. Com certeza. O campo do Jericinó também trouxe coisa para lá. Mas Nilópolis, todos os equipamentos, até os estaduais, tem um dedo do Simão. Ele ia no governador com aquele jeitinho dele, com todo carinho, conseguia tudo. E a prioridade dele era Nilópolis. Ele tinha votos espalhados em todas as cidades, mas o Simão, ele tinha 30 mil votos. Eu lembro de uma eleição, se eu não me engano, foi em 2014. O Simão, ele veio candidato em Nilópolis. Todos os vereadores estavam apoiando outros candidatos. Não teve um vereador de mandato apoiando o Simão. Ele teve 30 mil votos. É verdade. Foi 2014, sim. 2014, ele teve 30 mil votos. O Simão era um fenômeno. Uma vez eu fui para Brasília, vou te contar essa. Brasília, aí cheguei lá, conversei com o Ronilson, que era trabalhava direto com o Simão, meu irmão Ronilson, gente boa demais, o cara amava o Simão. E aí o Ronilson foi me buscar no aeroporto. Chegamos lá, nós tínhamos uma agenda com o ministro do Trabalho. Na época era Carlos Lupe? Não. Eu não recordo o nome dele. E fomos lá na reunião. Aí eu, o Simão, mas outro rapaz que na época era secretário de Trabalho de Mesquita, e um outro amigo empresário. Aí fomos lá. Simão, não, vocês vão... Eles podem ir junto também. E fomos na reunião. Chegou lá, a assessora do ministro já estava esperando. Nós entramos no gabinete do ministro e eu achei que o ministro ia dar 10 minutos de atenção para a gente. Ele começou a conversar com o Simão. Aí depois que eu fui saber, o cara tinha sido deputado com o Simão, tinham dividido apartamento. Nós ficamos 1h30 conversando. Ao lado de fora tinha um senador sentado esperando. Ele tinha esse poder, cara. Quando nós abrimos a porta, o senador que estava do lado de fora esperando, o Lidberg Faria. Caramba. Aí ele já estava nervoso, a secretária entrou e falou que assim, senador, ministro, o senador está esperando ali fora do Simão. Não, eu vou embora. Não, Simão, fica aqui mais um pouco. Você é meu amigo, eu vou pedir o senador para entrar e você volta. Não, eu tenho que ir embora, Aí quando nós abrimos, eu vou encontrar ali um senador furioso, né? Quando nós abrimos, o Lidberg, quando viu que estava realmente furioso, quando ele viu que era o Simão, ele já se rendeu. Ele falou, agora estou entendendo por que eu estou demorando tanto para ser recebido. É o Simão que está aí, né? Simão tem prioridade, realmente. Então ele era respeitado por todos. Simão em Brasília, uma vez, nessa mesma semana, eu cheguei na plenária lá com o Ronilson, e ele parou a mesa, parou a sessão. Na frente de todo mundo, já foi para a tribuna, já subiu, já pegou o microfone, parou todo mundo para avisar que tinha um empresário, amigo dele, de Mesquita, que estava lá. Ele tinha essa coisa de agregar as pessoas. E era eu e ele falando de mim lá, e o cara parou a Câmara Federal. Ele tinha muita moral. E ele tinha muita moral. O Simão era muito humilde. Muito humilde. Eu sinto falta dele nas procissões, que ele fazia o movimento contrário e ele ia apertando a mão de cada um. E detalhe, quem ele conhecia, ele ia perguntar pelo pai, pela mãe, falava nome. E entrava nas casas pra tomar café. Incrível. Mano, o Simão, uma vez em Mesquita, eu perdi o Simão. Cadê o Simão? Pô? O Simão sumiu. Eu tô na praça de Mesquita procurando o Simão, parei o carro, ele desceu, tava andando com ele na eleição, teve uma eleição de 2014, eu andei com ele pra tudo quanto é lugar. E na praça de Mesquita o Simão sumiu. Falei, rapaz, eu perdi o Simão, cadê o Simão? O Simão tava dentro da pastelaria, apertando a mão do cozinheiro. Eu procurando o Simão, ia lá na pastelaria, apertou a mão, foi lá na cozinha, ficou batendo papo, e aí ele voltou. Então, é um cara sensacional. Tem uma do Simão que eu não esqueço, ele contando que aqui em Nilópolis ele foi, na época da eleição, aí foi na casa dos eleitores dele, né? Aí ele foi numa casa aqui que era uma vila,
E a vila era uma subidinha, né? E ele já estava com o joelho ruim. Aí ele começou a bater palma lá, né, no portão. E o cara tava em cima da laje lavando a caixa d'água. Aí o cara tá lá, olhou que era o Simão, o cara não desceu. Aí tá o Simão batendo palma. Aí o cara olhou, Simão insistindo. O cara, pô, será que o Simão não vai embora, não? Aí o cara ficou irritado, desceu da laje, sem camisa, um trabalho danado. Chegou lá no portão e falou, pô, Simão, tu não tem jeito, cara. Tava lavando a laje, tava lavando a caixa d'água lá, pendurado em cima da laje. Pô, você fica aqui, pô, batendo palma, não sei o quê. Pô, você também tem que... Vocês políticos são demais, pô. Só aparece aqui de 4 em 4 anos. Sabe qual foi o que o Simão respondeu pra ele? O Simão falou, pois é. Eu moro há 50 anos na mesma casa e você nunca foi me visitar. E tá reclamando que eu venho aqui de 4 em 4 anos. E ele recebia as pessoas, tá? Recebia, na casa... Pô, eu acho que agora o Marcelo faz esse papel. Marcelo tá fazendo e fazendo muito bem. As pessoas... Eu lembro que tinha época na casa do Simão que tinha fila do lado de fora que fazia aquela curva naquela rua ao lado. Sim. E ele recebia todo mundo. A gente tinha mais de 50 pessoas por dia. E assim, e se dedicava para resolver os problemas. Sim. Mano adorado, pô. Mano adorado. É verdade. Mas vem cá, como é que você foi ser suplente de senador? Como é que surgiu esse convite? O cara me convidou, escolheu, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu, em 2018, resolvi que seria candidato a deputado federal. Aí, e agora? Como é que eu vou fazer? Até inclusive com o Simão. Você candidato a deputado federal, o Simão fica chateado, tá, mas é um projeto que eu tenho pessoal, né? E comecei a minha campanha em Mesquita. Fiz uma reunião grande, tinha em torno de 700 pessoas a primeira reunião. E ali eu anunciei que seria pré-candidato a deputado federal. Isso em 2018. Mas eu já tinha uma relação ali com o Flávio Bolsonaro. Então era deputado, se eu não me engano. O Flávio deputado. O Flávio foi candidato a prefeito do Rio, em 2016. E aí ele resolveu ser candidato ao Senado em 2018. Nas minhas conversas com o Flávio, eu percebi que ele tinha a mesma estrutura para a candidatura do Senado que a estrutura que ele tinha para o deputado estadual. Aí um dia eu falei para ele, Flávio, precisa ter uma estrutura. É diferente. Estrutura de logística, tem que sair, tem que visitar as cidades, né? Tem que criar agenda, né? Tem que fazer material para o partido todo, para todos os candidatos, tem que ter uma equipe. Mas o Flávio é fera, essa questão de tecnologia, os vídeos ele grava tudo no celular. Ele grava e ele mesmo já vai editando. Quando manda para o Fernando lá na base, para o Fernando fazer alguma coisa mais apurada, senão ele mesmo já faz no caminho, no carro, já manda publicar. Ele é muito bom nisso. Como os vídeos dele têm muito alcance, tem muita interação, ele já não tem aquela frescura de fazer aquela coisa com aquela arte, tudo bonitinho, aquele padrão. Ele já manda, o negócio dele é o time, tem que pegar o time. Então, mas não tinha aquela estrutura de logística, de levar material para todo mundo. Uma campanha, aí eu coloquei uma van minha para carregar o material, botei ela toda de Brasil, João 832. Nós tínhamos uma outra van de passageiro para levar as meninas. Começamos a cuidar da estrutura, né? E ali, junto, vinha um candidato a deputado estadual e vinha um candidato a deputado federal também, que era o Hélio. O Hélio Negão. É o Hélio, sim. E assim, a gente começou a ter que cuidar, ajudar a cuidar da campanha. Então comecei a andar muito com o Flávio no dia a dia. E aí eu fui ficando sem tempo para cuidar da minha campanha. O Flávio até falou, cara, vai cuidar da tua campanha. Mas sabe assim, tu sai, aí tu olha assim, pô, caramba, tá e faltando aí? Alguma coisa aqui. Por exemplo, na campanha do Flávio, ele fez a campanha para deputado,
Os votos que ele tinha aqui em Nilópolis, Mesquita, era de um ou outro apoiador, ou do cadastro do pai dele, do cadastro dele, mas não com aquela intensidade. Em 2018, com a onda Bolsonaro que cresceu, era uma loucura, todo mundo queria material. Umas vezes nós fomos para um evento em Copacabana, o Marreco, que está até aqui me acompanhando, que ficava com a van, ele deu um mole para abrir a porta traseira para poder pegar água. O pessoal que estava em Copacabana viu que tinha adesivo do Bolsonaro dentro da van. Irmão, quase que a gente perdeu a van. E a onda Bolsonaro foi... Criou um tumulto de gente pegando material. A onda Bolsonaro foi tão grande que Camelô estava vendendo a bandeira do Brasil e comprando. Eles estavam comprando. Camisa. Era uma loucura. Camisa de 45, 50, 60 reais. O Camelô vendendo e vendendo tudo. Verdade. Ele passava com a van na Dutra, o pessoal vinha com o carro buzinando, perguntando, e baixava o vidro e perguntava se tinha material. Pô, eu e o Bruno, a gente trabalha com uma empresa também de camisa. Na época, a gente recebeu muita encomenda de Bolsonaro. Eu vendi muita camisa do Bolsonaro. Cara, muita. Pô, personaliza aí, bota meu nome, bota aí nome junto com o rosto do Bolsonaro. Bota minha foto a junto do com Bolsonaro ele. Assim. Cara, assim, foi muito. A onda foi muito forte. E aí, por exemplo, eu fiz uma agenda com o Flávio aqui em Nilópolis. O Flávio não vinha na Baixada como deputado estadual, na campanha de deputado. Mas na campanha de Senado, eu falei, você tem que ir, pô. Aí nós fomos em Itaguaí, Mesquita, aí viemos aqui em Nilópolis. Aqui em Nilópolis, peguei um dia de manhã cedo, um sábado, a feira aqui é sábado. Domingo. Viemos aqui num domingo, marquei de manhã cedinho na casa do Simão, tomamos café na casa do Simão, o Farid foi para lá, juntou a turma toda, viemos para a feira. E no meu livro, eu falo sobre essa caminhada na feira de Nilópolis. E tem uma foto que, inclusive, o Flávio, ele dança com uma amiga apoiadora nossa da campanha, Charlot. Ele dança com a Charlot no meio da feira. E a gente tem essa foto tá no livro. E ele gostou muito, cara. Ele falou pra mim, eu não tenho costume de fazer isso. E teve gente da equipe dele que falou assim pra mim, pô, você tá fazendo o Flávio, tá levando o Flávio pra fazer algumas coisas que ele nunca fez, pô. Isso não é o perfil dele. Não é o perfil, essa coisa toda. Irmão, esse é o problema. Só estão falando da campanha de deputados, 120 mil votos, que era a votação dele, não falando de 3,5 milhões de votos. Você tem que ir onde tá o eleitor, pô. Eu e o Bruno, a gente tá acostumado a ver, a gente tem muito conhecimento com a área da política. A gente vê tanta gente achando que é marqueteiro político. Aparece. Que quer dar palpite que não entende nada. E você acaba... Isso é comum. Cara, o diferencial é o novo. Traz ele pra Baixada, traz ele pra poder levar pro povo. Pra poder ver, entendeu? Não, e a onda foi muito forte. Todo mundo queria uma foto com o Flávio. Sim. Todo mundo queria a oportunidade de dar um abraço. Sim. De trocar uma palavra. Então, assim, a aceitação era muito, muito, muito grande. E eu imagino a agenda para colocar ele num dia, porque devia ter agenda para todos Cara, os dias. Tinham dias na semana que o Felipe Cavalcante, vocês conhecem bem, que foi secretário de Segurança Pública aqui. O Felipe saiu daqui de Nilópolis, da casa dele, e em Nova Iguaçu me buscar. E 6 horas da manhã, mais ou menos, a gente saía para casa do Flávio, lá na Barra. Encontrava o Flávio Queiroz, juntava os 4 no carro e a gente ia para várias cidades. Teve um dia que a gente foi para tomar café da manhã em Itaguaí. No Itaguaí nós fomos para Barra, uma reunião no almoço na Barra. Aí, qual é a próxima agenda? Não, tá tranquilo, a próxima agenda é Cantagalo. Cantagalo, tá tranquilo, pô. Cantagalo é ali, né? Pertinho, né? Irmão, era Cantagalo, no interior, no noroeste fluminense. Caramba, toma-lhe estrada. Toma-lhe estrada, fomos pra lá 4 horas e meia de estrada. Fizemos uma reunião lá muito boa. Na volta, mais ou menos 1 da manhã, a gente estava sentado no McDonald's de Nova Friburgo. Chegamos em casa 3 da manhã. E no outro dia, 7 da manhã de novo.
Essa mesma E batida. foram assim, batida de 45 dias. Durante o dia andando, rua, vento. Às vezes a agenda era. Às vezes ele tinha os compromissos dele dentro da LERJ, às vezes a agenda era na rua, às vezes era numa associação, às vezes era gravando vídeo, e à noite eram as reuniões. Então, assim, não parava. E quando o Jair sofreu o atentado, que ele ficou internado, o Flávio começou a tocar a campanha do pai também. No dia, eu estava em Mesquita, fazendo panfletagem. Estávamos eu e o Felipe Cavalcante e o Hélio Negão. E aí eu recebi uma ligação do Queiroz. O Queiroz falou assim: pô, nós estamos indo para Juiz de Fora, aconteceu alguma coisa lá, parece que o Jair tomou um tiro. Um tiro, cara? Aí nós estávamos na rua, fomos lá para minha empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu falei com o Flávio. Aí o Flávio, tava nervoso e tal. Não, tô indo para Juiz de Fora, ele já tava entrando ali na Washington Luiz. E a primeira informação é que era um tiro. Depois ele atualizou dizendo, não foi um tiro, foi uma facada, mas a informação que chega é que não foi nada grave. Porque não tinha sangramento, muito sangramento. Foi um troço interno, né? E aí ficou naquela de que era uma coisa mais leve. Quando chegou mais ou menos uns 40 minutos depois, já ninguém sabia de mais nada. Estão dizendo que é grave. Aí eu peguei meu carro que estava cheio de material. Entrou o Hélio na frente, o Felipe atrás, mais 2 pessoas. Parei na loja de um amigo meu, descarreguei a mala que estava cheia de papel, material de campanha, pesado. E a gente, com a roupa que estava no corpo, só gravamos um vídeo lá na minha empresa. Botamos uma bandeira do Brasil no fundo, gravamos um vídeo. E metemos o pé na estrada. E aí fomos daqui até lá, em oração, todo mundo tenso, aquele silêncio no carro. Algumas vezes o Hélio chorando, e a gente tentando falar com eles, e o Queiroz não estava nem atendendo o telefone, porque o Queiroz também estava para lá em alta velocidade. A gente foi pisando, né, para chegar rápido. E aí, quando nós chegamos lá, é que a gente viu o quadro, né? Tinha uma barreira embaixo no hospital que não deixava o pessoal subir, né? Aí eu fui autorizado a subir, fui para lá, fiquei junto com a família e a gente ficou esperando. A cirurgia dele muito complicada, né? E o Carlos e o Bebiano acompanharam a cirurgia, ficaram na sala de cirurgia. A formação que eu tenho é que eles tiveram que colocar todos os órgãos dele para fora para poder lavar a quantidade de sangue que tinha, limpar tudo, depois colocar tudo para dentro de novo, fechar o cara e tal. E tem um monte de louco aí, covardes, que ficam tentando criar uma, né? Dizer que não foi verdade. Uma narrativa mentirosa, covarde. E ele sofre até hoje, né? Não, ontem ele foi internado, pô. Ontem foi pro hospital. Nossa. Entendeu? Então, assim, a coisa foi muito feia. Eu acompanhei a hora que ele saiu da sala de cirurgia, que ele subiu para ir pra UTI, passou por mim. Pô, o cara tava pálido. Você olhava aquela situação, se ele não fosse um cara tão forte como ele é, eu não sei se teria resistido não, cara. Foi assim, aquilo ali foi um atentado, foi uma tentativa de assassinato clara. Então, não há questionamento. O que a gente não consegue entender num país como o nosso, cara, numa democracia que a gente vive, nós não somos um país onde
as pessoas não têm acesso à informação. E acontecer aquilo ali e aparecer um monte de advogado para defender um anônimo, até então um cara que diz que não tinha nada, né? E até hoje ninguém sabe quem patrocinou aquilo, quem patrocinou o cara, quem deu dinheiro para ele, como é que ele se mantinha naquela cidade, como é que ele acompanhava a agenda do Bolsonaro. Então, assim, as pessoas perguntam quem matou fulano, quem matou ciclano, quem mandou matar o Bolsonaro até hoje. Também não, ninguém não sabe. Mais nada, e né? Hoje o cara é presidente da República e ele não sabe. Ninguém sabe. Porque quando prenderam ele tava com uma faca e mais um dinheiro na mão. E o cara não tinha condições de ver assim, tanto advogado que você tirar ele, muita coisa naquela época. Não, e como é que aparece advogado? E advogado de escritório grande, cara. Então, assim, é aquela questão, né, cara? Eles utilizam a lei da maneira que querem, né? A questão do direito do sigilo, né? Da advocacia, da preservação, mas as investigações, parece que encerraram as investigações, dizendo que ele agiu sozinho. É complicado. Por pouco não mataram o presidente. Nós vimos que no dia que ele sofreu esse atentado, estava lotado. Você e tanto o Felipe acompanharam algumas cidades. Quando o Bolsonaro chegava, era daquele jeito mesmo, muita gente, o pessoal aclamando ele. Cara, uma das preocupações, não, talvez a maior preocupação do Carlos Bolsonaro, que ele declarava isso nas redes sociais, era a segurança do pai. E é verdade, nós fizemos uma viagem para Belo Horizonte, nós chegamos quando o Jair entrou no saguão do aeroporto, todo mundo que estava na equipe virou segurança, porque não tinha uma equipe de segurança específica. Não tinha ninguém contratado. Por exemplo, a gente vai para Belo Horizonte. Aí tinha os caras lá do jiu-jitsu, uma galera que polícia que gostava do Jair, que não estava de serviço, ia para lá de forma espontânea e que ninguém conhecia ninguém, pô. Então, os caras jogavam ele no ombro, ia passando no meio daquela multidão e o pessoal querendo fazer foto, chegando perto, aquele monte de gente. Essa situação do Adélio poderia ter acontecido em qualquer outra cidade, em qualquer outro aeroporto, em qualquer momento. Não, poderia ser 2 pessoas, não uma. Porque todo mundo jogava ali nas costas, andava. Cara, a presidência da República, na minha opinião, é predestinação. Então, foi Deus que não deixou aquele cara morrer. O presidente está aí hoje por uma obra divina. Porque os caras foram para matar. Não? Os caras foram para matar. E poderia ter acontecido nos aeroportos. Ele chegava, arrastava a multidão. Até hoje, né? Até hoje. Mas ele arrastava a multidão. A onda, quando passou, meu irmão, era uma coisa incrível. Incrível. Em qualquer lugar que ele fosse. Nós fomos num evento no UFC, um UFC aqui do Rio. Aí no intervalo das lutas, né? A gente estava no camarote lá e ele falou assim: eu quero descer. Eu quero ir lá embaixo. Aí o pessoal da segurança que estava lá já falando assim: não é prudente e tal, porque, pô, tem um monte de lutador, não é legal, acho que é arriscado, não sei o quê. Ele falou: que arriscado o quê? Eu vou descer, pô. E aí desceu e eu fui atrás, eu, Felipe, quem mais estava junto lá, nós descemos e o Flávio também desceu e aquele pessoal que estava um pouco preocupado, meu irmão, quando a plateia, o pessoal que foi lá assistir a luta, viu que o Jair estava lá embaixo, era geral gritando mito, 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 criou um tumulto. A porrada tava comendo no ringue, os caras vieram lá dos Estados Unidos para lutar e ninguém prestava atenção na luta, todo mundo prestando atenção no Jair. Não? Mas assim, eu vejo que o Jair, ele não é um cara de textos prontos. Ele é espontâneo. Ele é assim mesmo?
quando você olha o Jair, eu me permita discordar de você. Ele não é um cara de... quando você lê os pronunciamentos dele, como ele fala de forma pausada, parece que é um texto pronto. Parece que ele decorou, né? Ele é um cara espontâneo. Ele é um cara muito bem preparado. Ele é tão bem preparado que as pessoas acham o contrário. Vê se você entende o que eu estou falando. Ele usa um linguajar simples, Popular, todo mundo popular, direto. E aí tem um monte de gente metida intelectual que quer usar o linguajar um pouco mais rebuscado, Formal. achando que isso é bonito, mas para a população, muitas das vezes não tem link, Não entende. não consegue se comunicar. Ele não, ele tem um linguajar simples, direto, entendeu? Claro. E sim, isso faz com que ele, falando dessa forma, pausada, não deixe dúvida. Até porque ele é um cara cuidadoso. Tudo que ele fala, ele vai falando devagar, com calma, o pessoal depois não ter uma dupla interpretação. Não adianta você chegar para ele e você vai ficar meia hora com ele conversando, não, tem que falar isso. Não. Tu já viu as lives dele? Eu acompanho às vezes. Não, mas o cara pega lá, bota um papel lá pra ele só lê o tema do que é, mas o assunto ele desenvolve. Que ele começa a ler e só lê o tema. Vamos falar do que disso aqui? Vamos falar de transporte? Aí ele... saiu isso aqui no jornal, essa nota. Então, ele é assim. Entendeu? Ele é espontâneo, ele é brincalhão, é um cara alegre no dia a dia, entendeu? Um cara que gosta de fazer piada, sacaneia todo mundo. Se pudesse, ele tava na rua andando direto. Se pudesse, ele tava na rua. Agora ele gosta de estar no meio do povo, né, cara? Deve estar com a segurança mais reforçada ainda, né? Porque teve esse negócio desse atentado. Não sei, do jeito que eu vejo ele andando aí, cara. Ele ainda corta cabelo em realengo, ele tem umas coisas assim, né? Não, você vê ele andando aí, tem uma segurança maior, mas ele não é um cara que... Intocável. Se você falar pro Jair que ele não pode estar no meio do povo, eu acho que ele prefere não ser presidente. Para ele não tem sentido. Ele é esse cara que gosta de andar no meio do povo. Essa simplicidade dele, assim, eu vejo que o Jair às vezes não tem esse peso. Sou o presidente. Ele fala mesmo e não quer saber. Cara, você não vê, você olha o comportamento do cara, tu não vê ele com um relógio caro. A caneta que ele assinou, que deu aquele negócio todo. Você vê as blusas dele, as roupas que ele usa. Quando ele tá despojado, mais à vontade, ele gosta de usar camisa de time. Ele é um cara simples no dia a dia. Chinelo. Ele botar de tarde uma mesa lá, um pão com queijo, alguma coisa, uma Coca-Cola, pra ele tá muito bom. Ele é um cara muito simples, de hábitos simples, entendeu? Ele não mudou. Você vê os outros presidentes que passaram, todo mundo, né? Tem que é aquela coisa de... ele não tem isso. Você não vê isso, entendeu? Ele não é um cara que... Isso pra ele não tem peso, não tem valor, entendeu? Os valores dele são outros, entendeu? O valor pra ele é liberdade, ele poder estar caminhando no meio do povo, fazer o que ele quer, entendeu? Deixa ele montar numa moto daquela ali, dar uma esticada. Ele gosta, entendeu? Adora andar de jet ski. O que a gente vê ali, aquele cara ali que gosta de curtir isso. Curtir a vida. Assim, ele faz o trabalho dele. Sim. E gosta de ser simples, pô. Ficar com a família. Curtir. Na verdade, cara, se você for olhar, às vezes as pessoas querem levar uma vida de glamour, querem conhecer aquela coisa da riqueza, querem conhecer aquilo que eles consideram que é bom. Depois de muito tempo, cara, quanto mais sábio a pessoa vai ficando, quanto mais sabedoria ela vai adquirindo, ela vai chegando à conclusão que as melhores coisas são as mais simples. Sim. Entendeu? E, de repente ele já chegou a essa conclusão, mesmo sem ter experimentado o luxo. Isso aí. Entendeu? Agora, vamos falar um pouco sobre o seu livro. Tá. Como veio essa ideia de escrever um livro? Como que surgiu? Um dia eu acordei no meio da madrugada e
Aí eu comecei a pensar, caramba, quanta coisa eu vivi em tão pouco tempo, de 2018 até 2020. E vinha muita coisa passando pela minha cabeça. E muitas pessoas me perguntavam isso que vocês estão me perguntando. Como é que é? Como é que é o Jair? Como é que foi a campanha? Pô, vocês viajaram? Vocês andaram juntos? Você foi na casa dele? Pô, vi uma foto sua com ele. Como é que ele é? Como é que são as coisas? Eu falei, pô, vou fazer um livro, cara. Eu vou escrever um livro. Vou esperar um tempo que me der vontade ou que eu tiver tempo disponível, vou escrever um livro. E aí eu falei, comecei a pensar, falei, mas qual vai ser o tema do livro? Falei, cara, eu vou falar exatamente daquilo que eu presenciei. Que viveu. Vivi. O meu livro não tem mentira, nenhuma, zero de mentira. Só tem verdades. E tem muita coisa que ninguém sabe. Que pouca gente, só quem estava lá viu. Então tem curiosidades, tem costura política, escolha de partido, nome de partido, mudança de nome de partido, tem viagens, tanto a viagem com o Jair, quanto as viagens aqui no Rio, no interior, com o Flávio. Tem episódio da facada, tem episódio do Maracanã, tem episódio do UFC. Falo de como foi feita essa sinergia do bolsonarismo ali, do conservadorismo, quando entra o personagem Wilson Witzel. Eu falo dos bastidores das eleições de 2018, eu não falo pós-eleição. Todos os acontecimentos do livro eles terminaram em 2018. Entendeu? Então foi um ano intenso, né? Foi aquele período de campanha. A gente lembra das pesquisas eleitorais, o Wilson Witzel, nosso ex-governador, ele era um dos últimos, né? Se não ele tinha último. 1% de intenção de voto. E aí ele... O que aconteceu ali no caso do Witzel foi o seguinte, cara. Se você voltar lá atrás, a onda Bolsonaro é uma onda de conservadorismo. Era a oportunidade de tirar a esquerda do comando do país, tirar o PT. E o candidato que tinha condição de fazer isso, Jair Messias Bolsonaro. Seria uma transformação nacional. Porque a oportunidade de fazer não só o presidente, mas vários governadores. Na linha conservadora. E aí, a população que estava votando no Bolsonaro não tinha um candidato a governador que tivesse a bênção do Bolsonaro. Bolsonaro não lançou um candidato a governador. Até porque o Bolsonaro queria voto de todo mundo. Se o Flávio viesse a governador, ele seria o governador? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se você viesse... Eu estou dando só uma questão figurativa aqui. Se você viesse candidato com apoio do Bolsonaro, você ia ganhar a eleição. Só que o que acontece é questão de perfil. Quando começaram a ser apresentados para a população os candidatos, as candidaturas começaram a ser apresentadas, já depois do registro de candidatura de todo mundo, o que aconteceu foi o seguinte: todo mundo que estava querendo vontade de votar no Bolsonaro, quando chegava na hora de pensar em quem votar para governador, na esquerda eu não voto. Eu não voto no Eduardo. O Eduardo, para mim, ele, Cabral, Pisciana, tudo a mesma história, né? E aí aparece o Witzel na história. E aí as pesquisas qualitativas, elas mostravam o seguinte: eu tive acesso a uma na época, 24% dos eleitores votariam no candidato militar e 18% votariam num candidato
juiz. E aí o cara foi oficial fuzileiro, oficial de marinha, e juiz federal. Então ali era só mostrar quem ele era. Ou seja, o conservadorismo precisava de um candidato que tivesse um perfil conservador. E ele tinha esse histórico, tem esse histórico, né? De ter sido juiz federal, de ter sido oficial de marinha. E aí o cara abre mão da toga, abre mão da carreira de juiz, né? E diz que vai ser governador do estado do Rio. Então você vê, sabe aquela história? Você está no lugar certo na hora certa e ter o perfil para aquilo ali, o perfil que o eleitor gostaria naquele momento de um governador era esse. E ele tinha essas características. E assim, era só uma questão de fazer com que as pessoas conhecessem a história dele e que ele se colocasse como o candidato conservador. Então, quando ele e o Flávio começaram a ter contato, os próprios candidatos bolsonaristas a deputado, tanto federal quanto estadual, começaram aquela coisa: eu vou votar no juiz. Eu vou apoiar o juiz. Pô, não vou apoiar Eduardo Paes. Eu vou apoiar o juiz. Aí começou, vou apoiar o juiz. Ninguém tinha nada contra o juiz, né? Era um cara que tinha um perfil. Se você fosse uma análise curricular, pô, perfeito, né? E aí começou aquela coisa de dividir palanque, de ir para uma agenda carreata em Caxias de um candidato a deputado estadual do PSL. Flávio chegava lá, estava o Wilson. O Wilson chegava depois. Por quê? Porque o candidato convidou. Então foi ganhando corpo. Ele foi muito bem nos debates. Sim. Foi muito bem nos debates, né? E assim, foi abraçado pelo bolsonarismo sem a necessidade do Flávio e do Jair apontarem como candidato. É verdade, não teve essa. Não teve uma declaração de meu candidato. Na verdade, eu conto uma passagem no livro que isso quase aconteceu, mas por conta de uma decisão do PSC, do presidente do PSC, isso acabou não acontecendo. Mas aí fica pro livro. Isso aí. Vamos encerrar esse bloco? Encerramos esse bloco. Beleza. Estamos de volta aqui com o podcast Realizar. E hoje, com essa entrevista, cara, o cara tá dando uma aula pra gente. Pô, Léo Rodrigues. Léo tá dando uma aula. Léo, vamos falar um pouquinho sobre como é que você chegou nessa coisa dessa empresa de aviação. Você também gosta de aviação assim como a gente? Eu, quando trabalhava na borracharia, eu ficava sentado, quando não tinha nada para fazer, eu ficava sentado em cima do pneu olhando pro alto, né, cara? Aí ali em Mesquita é a rota do Galeão. Passava aqueles aviões ali. De aviação eu só ficava olhando assim e falava: será que um dia eu vou andar num trem desse? Andando igual o mineiro, né? Não tinha nada a ver com aviação. Nada a ver. Acontece que o meu sogro, ele trabalhava numa empresa de manutenção aeronáutica e ele montou uma empresa dele. E em um determinado momento, por conta de uma briga com o sócio e tal, a empresa estava quebrando. E tinha uma situação montada dos ex-funcionários de contribuírem para que a empresa quebrasse e eles pegassem o patrimônio e montassem outra empresa para eles. Caramba. Aí o meu sogro se viu meio que sozinho nessa situação. E aí a minha sogra falou para ele: pô, chama o Léo para ir contigo para lá. Aí eu fui. Não conhecia nada. Nada. E entramos nessa situação, a empresa tinha 6 funcionários. E tudo que eu procuro fazer, eu procuro me dedicar.
eu vou entrar numa missão, eu vou me dedicar. Então eu comecei a trabalhar, saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 11, meia-noite, 1, 2, todos os dias. E não foi um ano não, foram 10 anos. Quando eu saí da empresa, a empresa que tinha 6 funcionários, estava quebrada. Quando eu saí tinham 70 colaboradores, contratos, saúde financeira boa, entendeu? E eu saí da empresa e fui montar a minha empresa. Aí montei a minha. Mas eu fui aprender com uma oportunidade que o meu sogro me deu. E fui trabalhar nessa área. E aviação é igual ao futebol, é igual a política. É uma coisa apaixonante que você entra e depois é difícil você conseguir sair. Mesmo que você queira, é difícil. A gente sempre visita lá o museu e tal, a gente também curte bastante aí. É legal demais. É que a aviação, cara, eu fui agora para Filipinas, voltei agora para Filipinas. Fui lá para ver a questão de manutenção de peças de aeronave. A aviação, ela é igual no mundo todo. Você fica só imaginando o seguinte, é que às vezes a gente não para imaginar as coisas. E quem é leigo no assunto, sabe que o cara nunca parou para pensar como é que um negócio daquele tamanho, com aquele peso todo, consegue ficar lá em cima? Né? É incrível, né? Então, tem toda uma engenharia. Não, e a aviação, você vê o preço das peças, é tudo muito caro. E a turbina e o motor do avião é a parte mais cara. Assim, são preços... A aviação é o seguinte, o cara entra milionário e sai rico. Ele entra rico e sai pobre. É tudo muito caro. É tudo muito Mas caro. Tem popularizado um pouco essa questão de helicópteros, de jatos. Tem popularizado por conta do acesso. Por exemplo, nos Estados Unidos, por que você vê pouco ônibus interestadual? Porque tem muita empresa, muitas aeronaves, tem muita oferta e o valor é um valor acessível. No Brasil, tem poucas empresas, poucas ofertas de voo e é muito caro. E hoje eu tenho visto até que tem pessoas que estão dividindo, tipo, um custo. Compra uma aeronave e fica dividindo o custo. Essa compra compartilhada. Compartilhada, né? E aí você compra e usa tantas horas por mês, divide ali entre os empresários, né? Entre os proprietários da aeronave. Mas assim, aí tem que ter uma empresa para administrar um táxi aéreo, entendeu? Para poder fazer a gestão. O custo é muito caro. Uma vez a gente... Você tem uma aeronave, você tem uma empresa, tem tá? uma empresa. É mecânico, é o diesel, a mecânico, é piloto, a garagem, a manutenção periódica, que é calendário, os equipamentos, mesmo parados, se você não usar o equipamento, vence por tempo. Mas, Léo, eu queria te falar agora da sua pré-candidatura. Você vem a pré-candidato a... Deputado federal. Isso foi é aquele sonho de 2018 lá que você... Cara, assim, a gente faz um projeto, você você não determina quando é que você vai terminar alguma coisa, né? Existem projetos que você pode adiar, né? E é muito simples. Uma ocasião, um tempo atrás, um desafeto político falou para uma pessoa assim: não, o Léo desistiu. Eu não desisti. Eu deixei de ser candidato a deputado federal para ser suplente de senador do filho do presidente da República. Fiz uma escolha entre ser suplente de senador ou ser candidato a deputado federal. As chances de ganhar aquela eleição eram grandes, sim, muito grandes. Mas eu acho que hoje, se a população me aprovar, me der uma oportunidade, eu acho que eu estou muito mais maduro, mais preparado do que em 2018. O cenário mudou também, né? O cenário mudou. Eu tive a experiência de ser secretário de Estado, que é uma experiência muito, muito, muito grandiosa. Ser secretário de uma pasta como a Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Rio de Janeiro, embaixo com
tendo embaixo do seu guarda-chuva a FAPERJ, né? A UERJ, a UISO, a UENF, a FAETEC, né? O CICIERJ, é uma secretaria grande, né? E para um cara que saiu de Mesquita, que foi borracheiro, né? Que trabalhou como vendedor de material odontológico, trabalhou vendendo material de borracharia, eu vendia consórcio na Sharp e na Arquias Cordeiro, cara. Quem conseguisse vender 3 consórcios por dia, chegava lá e batia o sino. Fazia uma barulheira danada naquela sala. O dia que eu consegui vender 3 consórcios, eu quase derrubei o sino, que eu me pendurei na corda. Uma alegria, assim, mesmo tendo vendido dentro de casa para a família. Mas, assim, é uma história de luta, né, cara? Uma história de luta. Aí você... O borracheiro, o cara que foi borracheiro em Mesquita, filho de um motorista de ônibus e de funcionária pública. Minha mãe trabalhou 39 anos na Fundação Leão 13. Minha mãe trabalhou mais de 20 anos na Fundação Leão 13 de Nilópolis. Entendeu? E aquele cara que foi borracheiro virar secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, tratar com a Academia Brasileira de Ciência, entendeu? Ser vice-chanceler da UERJ. Então, assim, eu alcancei em pouco tempo, tive uma oportunidade, alcancei um patamar de relacionamento, de experiência. É uma faculdade, né? Não estou dizendo que eu tenho título, que eu sou melhor do que ninguém. Estou dizendo que eu tive uma oportunidade de conviver com pessoas muito especiais, de vasto conhecimento. Entrei numa situação onde eu não conhecia, né? Mas consegui demonstrar ali com muito trabalho, muito esforço, que era possível fazer algo muito bacana. E a gente entregou muito, a gente realizou bastante. Primeiro ano nosso, nós reabrimos 20 unidades da FAETEC. Na nossa gestão, a gente pegou uma gestão pós-governo do Pezão, né? Aquela crise toda de salário, de pagamento de fornecedor. Na nossa gestão, nós conseguimos pagar todas as dívidas das universidades. Eu paguei todas as dívidas da UERJ. Pegou muita coisa, salário, coisa... Todos os... Pra você ter uma ideia, na UERJ os elevadores não funcionavam. Só tinha um elevador funcionando. De todos os elevadores, só um funcionava. Eu paguei o conserto de todos eles. A gente fez gestão. Os 2 reitores que eu tive a oportunidade de conviver, de trabalhar, foram pessoas especiais, entendeu? Tanto o Rui quanto o Lodi, que é o atual reitor. A gente fez um trabalho bacana de parceria, a gente conseguiu recuperar vários equipamentos para o Estado e a gente deixou um legado. Isso aqui para mim é importante. Eu tenho uma consciência de que a gente fez muita coisa, nós conseguimos ajudar muita gente, né? E o que importa é isso, né? É essa experiência que a gente ganha, né? Não só na política. A política tem as suas nuances, a política ela tem o seu glamour, mas a política é um campo muito minado, né? É um terreno de traição, é um terreno onde você tem que tomar muito cuidado, porque sabe aquela história do puxa-tapete? É o tempo todo alguém querendo tomar o teu lugar, é muita articulação para te derrubar. Então, quando você consegue chegar numa posição de destaque, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você assume a posição de destaque, você não tem defesa, você tá ali só tomando pedrada. É igual aquele... Você lembra? Você lembra aquele Domingão do Faustão, que tinha aquelas Olimpíadas de Domingão do Faustão, que você tinha que atravessar a ponte, todo mundo te tacando um monte de... Ponte do rio que cai. Todo mundo te tacando bomba, te tacando as coisas para tentar te derrubar da ponte, entendeu? E aí você tem que manter o equilíbrio e às vezes também tem que ter velocidade para chegar do outro lado inteiro. E o nome do seu livro? Você não falou pra gente. Já nome tem do livro? A Onda. A Onda.
Quando você lançar, você já está convidado a vir aqui trazer o livro. Vou trazer o livro aqui, a gente vai fazer um ao vivo aqui, a gente bota uma câmera, transmite pela internet. Léo, agora é um momento. Realizações, cara, para agora, para o futuro. Cara, eu pretendo disputar a eleição, né? Estamos aí num período de pré-campanha e a Justiça Eleitoral não permite que você faça muita coisa. Os especialistas dizem que a única coisa que você não pode fazer é pedir o voto, mas eu prefiro ter um pouco de cautela. Mas o meu projeto para esse ano é esse, é encarar as urnas e ter a resposta da população. Beleza, como é que a gente procura as suas redes sociais? O que você... No Instagram é leorodrigues.br, Facebook também é Léo Rodrigues, né? E lá no nosso Instagram você consegue ter acesso também ao nosso canal de WhatsApp. E aí fala direto com a gente tem uma equipe bacana lá, muito competente. Quero até aproveitar e mandar um abraço para nossa equipe lá, para as meninas, Larissa, a Mari, a Érica, a Paola, todo mundo que está lá ajudando, a Rafaela, tem uma turma boa aí que está nos apoiando. Falei só o nome de mulheres, né? São as meninas da comunicação, né? A galera da comunicação lá, tem o Michael Salles também, tem uma turma boa lá, muito competente, eles estão nos ajudando muito nisso aí. E tem que ter, né, uma equipe, não dá para trabalhar sozinho. Não dá. E o volume é muito grande de informação. A nossa rede, ela funciona bem, entendeu? Muita gente entra em contato e a gente está sempre interagindo com o pessoal. Não, e o TRE toda hora muda, alguma lei, alguma coisa, então tem que ficar ciente. Ainda mais rede social, toda hora as informações muda. Muito rápidas, né? Antigamente era com mais dificuldade, uma foto para você tinha que ir revelar e tal. Agora é tempo real, é tudo... O Brasil é o país de insegurança jurídica, né, cara? Tudo você fica preocupado que tudo é interpretação, entendeu? Sim. Esse é o problema. Então todo mundo acaba ficando nesse campo da incerteza, então você não avança muito, entendeu? Sim. O ideal era nessa altura do campeonato, ano de eleição, você tem que estar falando de proposta já, mas você não pode falar de proposta. Eu acho que é 45 dias. Os 45 dias, depois você tiver o registro de candidatura válido, pouco já... Tempo, né? Eu acho isso pouco tempo demais. Ainda mais a gente... Assim, eu acompanhei várias campanhas, né? No passado eram 90 dias, eu te falo, era muito mais cansativo, custo enorme para isso aí, entendeu? O custo operacional e o desgaste também muito grande, sabe? Eu acho que 45 dias é um tempo até bacana. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que 30 dias era o suficiente, na minha opinião. É um 30 dias que vocês nem dormem, né? Uma horinha só. Mas assim, eu acho que tinha que funcionar da seguinte forma: 2022, ano de eleição, a partir de 1º de janeiro de 2022, você pode falar de projetos. De projetos, de campanha. Você só não vai poder pedir o voto e divulgar número. Sim. O que hoje acontece, assim, quando você lê a lei, você interpreta dessa forma. Mas todo mundo ainda fica inseguro, porque toda hora um vem e fala de campanha antecipada, de abuso de poder econômico, não sei o que realmente. Então, o TRE vai interpretar, tem isso. Mas o ideal, para mim, o cenário ideal é esse. Você, a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, você fica à vontade para falar de projetos, entendeu? E 30 dias. E, na minha opinião, tinha que proibir tudo. Só papel. Na minha opinião. Adesivo não tinha que ter. Era só o papel e programa de rádio, TV e internet. Verdade. Internet. Porque tudo é custo, cara. Poluição visual, adesivo para tudo quanto é lado, bandeira, entendeu? Eu acho que isso aí não soma muito no resultado. Isso só faz a eleição ficar cara. Aí a gente vive um absurdo dessa eleição, desse fundão aí eleitoral, que poderia estar fazendo muita coisa boa para a população, e os caras colocando dinheiro nesse fundo absurdo aí. O grande segredo disso aí, o grande desafio é você conseguir se comunicar bem. É mostrar, passar o teu conteúdo, fazer com que as pessoas se apaixonem por você, entendam realmente quem é você. Agora, se você também for um porcaria, não vai adiantar nada, né? Então, você tem que ter conteúdo, tem que ser um bom candidato e tem que mostrar isso aí.
Tem que saber mostrar isso. Dos jovens tirando o título? É fundamental? É fundamental. Numa democracia, quanto mais cedo você tiver a consciência de que o seu voto pode ajudar a transformar o destino, o seu futuro e do país inteiro, é fundamental. E aí não tem essa modinha que estão inventando aí, você é jovem, igual aquele maconheiro imbecil lá desse Marcelo D2, foi lá no Lula-Palusa, que não foi Lula-Palusa, foi o Lula-Palusa, só tinha maconheiro naquela merda lá. Só vagabundo. Aí os caras tudo metido a intelectual, artista. É o Rock in Rio de São Paulo. Não, né, é uma podridão aquela merda. Só tem artista merda. Viu a última banda que o cara morreu? Qual o nome da porra da banda? Foo Fighters, né? Imagine tu comprar um ingresso pra assistir essa banda aí, que é a banda, porra, top. Aí o cara morre, a banda não vai 3 merda lá de Emicida, um porcaria que não conheço uma música daquele merda. Ele, o tal do Criolo, que eu também não sei nem quem é, nunca vi. E mais um terceiro lá que eu não sei quem é também, esse é Marcelo D2, maconheiro, vagabundo. Imagine, irmão, tu comprou ingresso pra assistir uma banda legal, chega lá, a banda aí, o cara morreu, ninguém vai vir, botou 3 porcaria lá. É igualzinho. É igual você comprar um Fusion e receber 3 Maréia. Os caras lá xingando Bolsonaro e Lula. A porra da Anitta se diz a mulher. A Anitta faz um papel de, porra, Anitta, eu sou empoderada, a Anitta me representa. A porrada de mulher fala, Anitta me representa, empoderada. A mulher só mostra a bunda, só fala de sacanagem. Não é exemplo pra criança nenhuma, pra adolescente nenhum. Entendeu? Só fala de sacanagem, irmão. Só fala de sexo, de pornografia, de pegar, de fazer, não sei o que. Não tem conteúdo nenhum. De nada. E a mulher vai lá, porra, primeiro lugar no Spotify internacional, não sei o que, cantando uma música de pegação, de não sei o que, de esfregar a bunda no cara. E a música nem em português e a mulher empoderada. A música dela diz o seguinte, que ela tá esfregando no cara pro cara chegar ao ponto e diz que aquilo ali a mulher, olha só, diz que a Anitta é o símbolo da mulher empoderada. E a Anitta se coloca numa posição de quê? Então assim, o que a gente tem hoje é essa porcaria aí, meu irmão. Vamos fazer um bate-bola com você. A parte que eu mais gosto. É a primeira palavra que vem da cabeça, você solta. Time do coração. Flusão. Tá na final, hein? Mori, nós vamos pegar um... Eu não gosto de discutir com o freguês sempre tem razão. Bom, já que você tava falando da Anitta, uma música que você curte. Eu gosto de Legião Urbana, Vento no Litoral. Comida. Comida? Pô, minha esposa faz um filé de peixe com requeijão, batata e creme de cebola. Bom demais, cara. Eu como de tudo, né, irmão? Você cozinha também? Hã? Você também é bom na cozinha? Sou. Eu só gosto de fazer prato maneiro, assim. Principalmente com camarão, peixe, essas coisas. Não pede pra ficar fazendo arroz, feijão, uma farofinha, um negocinho. Isso aí eu não gosto de fazer, não. Eu gosto de fazer um camarão na moranga. Faço um pavê de camarão, irmão. Que desafios, porra. né? Gosto de desafios. Né? Gosto de coisa maneira. É uma inspiração política. Inspiração política hoje, eu não tenho. Uma referência política, Simão Cecim. Um sonho que você tem? Um sonho que eu tenho de ver meus filhos formados. Então, foi isso. Conversamos hoje com Léo Rodrigues. Léo, vamos repetir, não. Repete sua rede social para as pessoas. Repete suas redes sociais. leorodrigues.br, Instagram, né? Assessoria. Assessoria não sabe, tu não cara. Qual é o Facebook aí, pô? Vão consultar. Olha lá. Consultar os universitários. É leorodrigues.br. Beleza. Pode entrar lá nas redes sociais e mandar pergunta, pedir contato, marcar agenda, entendeu? E a gente conversa com todo mundo. Tu esqueceu de perguntar no bate-bola, perguntar qual a minha religião, perguntar, sou evangélico. E outra coisa você perguntar também.
Esqueci agora. Esqueci. Não, mas você vai estar aqui de novo com a gente. Agora, sempre que me chamar, pô, eu tô aqui, cara. Eu gostei demais. Ó, quero o lançamento do livro, quero que você fale sobre o lançamento do livro aqui depois. A gente vai falar um monte de coisa. E se Deus quiser, você for sortudo aí, e a gente vai estar lá em Brasília cobrindo. A gente vai estar lá em Brasília cobrindo teu. Se for eleito aí, voltar aqui como deputado, trazer os projetos, a gente deixa aqui esse canal aberto. Se Deus quiser. Eu quero, se Deus assim permitir, eu quero dar sequência aí naquilo que, no trabalho que o Simão fez aqui em Nilópolis, Mesquita, na Baixada Fluminense, que realmente, e quando eu falo isso, eu não falo porque o Simão não está aqui com a gente, não. O Simão me ajudou muito num momento da minha vida difícil, profissional, e ele foi um orientador, um cara que me ajudou muito. Por isso que eu, Marcelo, o Serginho, a gente tem um carinho. Quando eu falo com o Marcelo, o telefone, já tendo o telefone, falou: você é meu irmão que minha mãe não pariu. Isso é muito bom, né? É o irmão que minha mãe não pariu. Foi um parceiro demais. Não. E tô torcendo para que ele também consiga. Pré-candidato. Eu torço pela vitória dele, para que ele possa dar sequência no legado aí do saudoso Simão. Marcelo Cecim, queremos você aqui também. Convida que ele vem. Legado da família. Cara bom. Aí, quem quiser patrocinar o podcast e realizar, podem ficar à vontade. Mandar um abraço para os nossos parceiros, Rádio Beija-Flor, nosso amigo Vladimir também, que também retransmite lá na TV web dele, que é a TV Opção. TV Opção, isso aí. Pô, deu um branco agora. Gente, muito obrigado. Curtam, compartilhem. Deixe sua pergunta aqui pro Léo Rodrigues que ele vai responder você. Ele responde. Léo, obrego mais uma vez, tá, Valeu, meu amigo? Irmão. Obrigado. Prazer. Valeu. Tchau, tchau.